fazemos, os louvores, a oração, o louvor, tem o objetivo de preparar o nosso espírito e o nosso coração para receber a palavra. E aí a gente, ontem, conversando na reunião de serviço, a gente observa que durante a palavra, durante o momento em que os irmãos liberam a mensagem, irmãos, há muitos burburinhos entre nós, há muita distração, muitos irmãos estão levantando, estão indo no serviço, voltando, estão indo água. Aí a gente chegou a um denominador ontem, e eu sei, irmãos, só levanta do local, irmãos, se for necessário. A gente não está aqui pondo regras, leis, mas só para os irmãos que o menor ruído, irmãos, possível para que eu possa alcançar o nosso coração durante a mensagem. Hein, irmãos? Então só sai do seu lugar se for realmente necessário. Só para que não haja nenhum tipo de distração, irmãos, porque qualquer movimento que nós façamos, levantemos, vamos ao banheiro, beber água, acaba desviando a atenção dos irmãos que estão ouvindo a mensagem. Isso até, irmãos, perde-se o fio da meada no quesito da palavra do Senhor. Os irmãos dizem amém? Amém. Então, para que o Senhor possa ganhar de fato, irmãos, nosso coração, com o que Ele tem para falar para nós, nós dediquemos total atenção ao que o irmão está falando. Amém? Amém? Senhor Jesus. Celulares, irmãos, deixa no Silencioso. Amém, irmão? Senhor Jesus. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por nos reunir aqui. Senhor, possa falar para cada um de nós. Sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Senhor, possa vir nos restaurar cada vez mais, Senhor. Por meio da tua palavra, por meio de nós termos um viver em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos. Senhor, cada vez mais, esse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, nós cremos na nossa transformação, porque o Senhor é aquele que começou boa obra em nós, e o Senhor há de completá-la. Nós queremos, Senhor, ser cooperadores para que o Senhor complete essa obra hoje. Louvado seja o teu nome, para que possamos ter a recompensa, Senhor, de participar do reino contigo. Louvado seja o teu nome. Senhor, possa nos iluminar, Senhor, possa nos conduzir cada vez mais de volta a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Irmãos, ontem na comunhão, de serviço, os irmãos, eles pediram para eu compartilhar uma palavra para as irmãs, que na verdade, irmãos, não vai ser assim uma palavra compartilhada, Na verdade, eles pediram para eu dar só uma introdução, alguns exemplos, alguma coisa que a palavra de Deus fala com respeito às mulheres, para que aí então as irmãs possam apresentar o projeto que é as 4 estações, Então vamos ver 1 Timóteo, capítulo 2. Senhor Jesus. Versos 9 a 10. Primeira Timóteo, capítulo 2, versos de 9 a 10. Amém? Diz o quê? Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas ou vestuário dispendioso. Verso 10. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Mais uma vez o verso 10. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, antes de mais nada, a gente precisa ficar muito claro do princípio que Deus estabelece na sua palavra. O princípio que Deus estabelece na sua palavra é que Deus, Cristo, o homem e a mulher. Isso é um princípio de autoridade. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. A gente sabe que o mundo, irmãos, um dos principais ensinamentos do mundo é contrariar os princípios da palavra de Deus, os ensinamentos de Deus.
E aqui diz assim, ó: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então a mulher, ela não deve encabeçar coisa alguma, porque não foi dada à mulher, pelo princípio de Deus, encabeçar qualquer coisa, não. Para encabeçar, Deus deu ao homem essa autoridade de encabeçar a mulher, o homem encabeçado por Cristo e Cristo encabeçado por Deus. Esse é um princípio, irmãos, que nós devemos ficar muito claros disso. Paulo diz que não foi criado primeiro a mulher, primeiro foi o homem, depois a mulher. E a mulher, ela proveio do homem. Isso está lá em Gênesis capítulo 2. Agora, a mulher, ela foi criada por quê e para quê? Gênesis capítulo 2, vamos olhar, irmãos? Gênesis capítulo 2, verso 18. Todos acharam? Gênesis 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, de acordo com esse verso aqui, o Senhor criou a mulher para o homem, para que a mulher pudesse cooperar com o homem quanto a cumprir o propósito de Deus para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. De que maneira? A mulher sendo encabeçada pelo homem. A mulher sendo submissa ao homem. Irmãs, submissão não é vergonha. Submissão é salvação para as mulheres. Porque foi Deus que estabeleceu assim. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é interessante, irmãos. Se a gente olhar a mulher que o Senhor criou, o Senhor fez para Adão, para cooperar com ele no cumprimento do propósito de Deus, foi a mesma mulher que Satanás usou por meio do engano para introduzir o pecado e a queda do homem. Então nós podemos dizer que a primeira mulher, ela não cumpriu o seu propósito. Porque ela foi enganada, ela não desobedeceu, ela foi enganada. E ao ser enganada, ela foi usada pelo diabo para levar o fruto do conhecimento do bem e do mal, e ele também comer. Resultado, desobediência a Deus. Mas ela foi criada para cooperar com o homem, para o homem cumprir o propósito de Deus. Mas aí Satanás usou essa mulher contrária à vontade de Deus. Irmãos, olhem que coisa interessante. Pela mulher, por meio do engano, entrou o pecado e a queda. Mas louvado seja o nome do Senhor. Também pela mulher, Deus trouxe a salvação e a restauração da humanidade por meio de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Satanás, ele usou a porta da mulher, ou seja, a mulher como porta, para entrar na humanidade e prejudicar, podemos dizer, o plano de Deus quanto ao homem. Quando o Senhor vai tratar com a situação, o Senhor chega para a serpente e o Senhor fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Você usou a mulher para entrar e provocar a queda do homem. Eu vou pôr inimizade entre você e a mulher. Mas não a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente. O Senhor profetizou que um dia o descendente da mulher, o descendente da mulher, ele ia esmagar
a cabeça da serpente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, porque Deus, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Deus, Ele é restaurador. Não importa a nossa condição, não importa a nossa situação. Deus pode restaurar todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você olha para o Antigo Testamento, depois que o homem e a mulher, eles caem, o Senhor vai prover vestimentas para ele, possivelmente um animal foi morto. Pedro vai dizer que prefigurava Cristo, aquele animal que foi morto. Mas quando você olha para o Antigo Testamento, irmãos, eu pergunto para os irmãos, quais mulheres os irmãos podem ver, podem compartilhar, que no Antigo Testamento fizeram algo cooperando com a vontade de Deus? Pouquíssimas, irmãos. Pouquíssimas. Me chamou muita atenção enquanto eu estava meditando a experiência de Ana. As irmãs lembram, né? Ana era estéril. Seu esposo Eucana tinha outra mulher. A outra mulher não era estéril, mas Ana era. E Ana, ela também queria dar à luz filhos, porque era uma vergonha para ela. Só que enquanto Ana orava ao Senhor, só visando sua necessidade de dar à luz um filho, o Senhor não atendeu a oração de Ana. Mas quando Ana enxergou a vontade de Deus, então o Senhor tocou o ventre de Ana e Ana deu à luz a Samuel. Foi por meio de uma mulher. Naquela época, na época dos juízes, o povo de Israel estava em degradação. Naquela época, a revelação da palavra de Deus já não vinha tanta luz, porque aquelas pessoas que o Senhor usava não estavam mais com um coração para serem usados pelo Senhor. Nós tínhamos o sumo sacerdote Eli, que já estava gordo, tinha os filhos de Eli, que faziam o que queriam, e ele não disciplinava. E aí, irmãos, Ana enxergou a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Ana foi uma mulher que orou. Ela não só orou pela sua necessidade, mas antes ela orou pela vontade de Deus. E aí ela disse ao Senhor que se o Senhor concedesse a ela um filho, ela o daria de volta para ser um profeta do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor tocou o ventre de Ana, ela deu à luz Samuel, ela cuidou de Samuel até uma certa idade, eu creio que 4 anos, para desmamá-lo, né? 4 anos eu creio. E depois ela pegou essa criança e levou até a casa do Senhor em Jerusalém, para o sumo sacerdote Eli ensiná-lo no caminho do Senhor. E quem foi Samuel, irmãos? Samuel foi o último juiz, como diz Paulo, em Atos capítulo 13. Samuel foi um grande profeta no meio do povo de Israel. O Senhor, por meio de Samuel, o Senhor começou a restaurar as revelações da palavra de Deus. E Samuel introduziu uma das eras mais nobres do povo de Israel, a era dos reis. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por quê? Porque por trás dele tinha uma mulher chamada Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos percebem? Também quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê a história de Noemi. Os irmãos conhecem, né, a história de Noemi? Noemi, ela era casada, ela tinha 2 filhos, não sei, Malon e Silon, ou Quilon, um negócio assim. Malon e Quilon, creio eu. E esses filhos eram casados, né? Tinha 2 mulheres, 2 noras de Noemi, uma era Ruth, a outra eu não lembro o nome. Mas o que é que acontece? Noemi, chega um momento na vida de Noemi, que o esposo dela morre. E depois os 2 filhos dela também morrem. E Noemi, ela fica desamparada. Mas as 2 noras dela ficam com ela. E ela agora desamparada, porque Noemi era viúva verdadeiramente,
porque ela tinha sido desamparada pelo esposo, porque ele morreu, e também por seus 2 filhos. Não tinha uma certa sustentação, mas as 2 noras estavam com ela. Agora, sabe o que é que me chamou a atenção, irmãos? É que chegou um momento na vida de Noemi, em que ela disse assim às suas 2 noras: filhas, voltem para suas casas, voltem para suas terras. Eu não tenho como sustentá-las. Eu sou mulher desamparada e estou comigo. O texto diz que uma das noras voltou sim, mas Ruth disse a seguinte palavra a Noemi: para onde você for, eu irei. O seu Deus é o meu Deus, e o seu povo é o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque havia um testemunho de vida de Noemi em relação a Deus, ao Deus de Israel. Então, irmãos, quando a gente vê isso no Antigo Testamento, mesmo numa situação de degradação, Deus usando mulheres para prover homens que cooperariam com Deus no cumprimento do propósito dele, quando nós chegamos no Novo Testamento, aparecem o nome de 5 mulheres. Na verdade, 4, porque uma está em oculto. Quando nós abrimos o Novo Testamento e chegamos na genealogia de Jesus, a gente vê 5 mulheres, 4 têm um nome, uma está em oculto. A primeira, Tamar. A segunda, Raabe. A terceira, Ruth. A quarta, diz que era esposa de Urias. Não diz o nome. E a quinta, Maria, da qual nasceu o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãs, as irmãs percebem quão importante as irmãs são para o Senhor? E quando a gente olha no Novo Testamento, quem era Maria, irmãos? O anjo falou a Maria, olha só, o anjo falou a Zacarias, que era sacerdote, sumo sacerdote, sobre o nascimento de João Batista, de outra mulher também que era estéril, Isabel. Mas quando o anjo falou a Zacarias, ele não creu, ele ficou mudo. Mas quando o anjo falou a Maria, sabe o que é que Maria disse? Aqui está a serva do Senhor, e cumpra-se tudo segundo a sua palavra. Irmãs, percebem a necessidade? Se o Senhor encontrar nas irmãs um coração receptivo ao trabalhar de Deus, à palavra de Deus, irmãs, o Senhor vai sim, por meio das irmãs, também realizar grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E por que não falar de mulheres no Novo Testamento, como Maria Madalena? Maria Madalena, ela era o quê? Uma prostituta, da qual o Senhor tirou 7 demônios. Mas quando Maria encontrou Jesus, sua vida foi piedosa aos pés do Senhor. E sabe, irmãos, quando o Senhor ressuscitou, escute isso, quando o Senhor ressuscitou, ele tinha que ir direto ao Pai, para desfrute do Pai. Mas a Bíblia diz que havia na terra o coração de uma mulher que estava sedento, coração sedento, Senhor. Ela buscou esse Senhor desesperadamente. E quando o Senhor ressuscitou, que era para ele ter ido ao Pai, antes o Senhor apareceu para ela. Irmãos, nada nem ninguém satisfaria o coração de Maria Madalena. Ela queria ver só o seu Senhor. E antes de aparecer o Senhor, apareceram 2 homens, com vestes belas, mas nem esses 2 homens distraíram Maria Madalena de ver o Senhor. Irmãs, percebem o coração de Maria Madalena e o que Deus é capaz de fazer? Deus permitiu que Jesus aparecesse para Maria Madalena. Quando você vê 1 Coríntios capítulo 15,
que Paulo vai falar da ressurreição de Cristo. Eu não sei porquê, mas Paulo não fala que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Fala que Jesus apareceu primeiro a Cefas. Mas quando você lê os evangelhos, o Senhor apareceu primeiro a Maria Madalena. Uma mulher, uma irmã. Irmãos, as irmãs percebem. O que não falar também da mãe de Marcos, Maria. Maria também, irmã de Lázaro, que dava Senhor. Marta, que servia ao Senhor, ainda perturbada. Maria, irmãos, foi aquela que entrou e ungiu os pés do Senhor antes dele ser crucificado. Uma mulher vê o Senhor primeiro em ressurreição. E uma mulher faz algo antes do Senhor ser crucificado. As irmãs percebem isso. Uma mulher ungiu os pés do Senhor para ele ser crucificado. E uma mulher viu o Senhor em ressurreição. Isso tem que tocar o coração das irmãs. Uma ungiu para a sua morte e a outra desfrutou como primícia da ressurreição de Cristo. O que não falar de Lídia, que estava orando, né? Ela orava, ela estava lá no lugar de oração. E Paulo foi levado pelo Espírito, aquele povo que estava ali orando. E sabe o que o texto vai dizer? Enquanto Paulo falava, o Senhor abriu o coração de Lídia para atender às palavras de Paulo. Irmãs, não se preocupem. Se você o Senhor vai abrir seu coração para você atender às palavras do Senhor. O que o Senhor quer encontrar são irmãs que têm um coração para Ele. São irmãs que, Senhor, assim como Maria, eis-me aqui, cumpra-se a tua palavra em mim. A Bíblia diz, voltando para a experiência de Maria, que quando o Senhor falava, Maria guardava no seu coração as palavras do Senhor. Oh, irmãs, que o Senhor possa despertar muitas irmãs com o coração para o Senhor. Tem outra? Tem. Paulo chega a falar da mãe de Rufo. E Paulo diz que ela também foi mãe para mim. Ela era uma irmã que cuidava dos irmãos. Dentre eles, ela cuidou de Paulo, irmãos. Olha que coisa rica. Por que não olhar para o Antigo Testamento também e falar de Débora? Que o Senhor a usou no meio de uma situação de degradação do povo de Israel para despertar Baraque. Para que ele pudesse levantar e cumprir o propósito de como a ser juiz naquela época. Mas primeiro o Senhor levantou Débora. Irmãs, o Senhor deseja encontrar nas irmãs um coração receptivo à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que outro exemplo a gente pode ver também no Novo Testamento? A estimada Pérside. Vê como Paulo fala? A estimada Pérside. Era uma irmã cooperadora de Paulo. Por que não falar de Priscila? Que a Bíblia fala de Priscila e Áquila. Áquila era o nome do esposo, Priscila, a irmã. Mas geralmente a Bíblia fala o homem, depois a mulher. Mas primeiro começou com Priscila, depois Áquila. Sabe o que é que o texto está dizendo ali? Que Priscila amava mais ao Senhor do que Áquila. Priscila tinha mais comunhão com o Senhor do que Áquila. Mas depois, no final das cartas de Paulo, você vai encontrar a seguinte ordem: Áquila
e Priscila, ela ganhou o esposo dela para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Temos exemplos negativos? Sim, temos. Vocês sabiam que na história do povo de Israel, nenhum rei foi pior do que Acabe? E se você ler lá, o texto vai dizer assim: porque sua esposa era Jezabel e ela era maligna. O que não falar de Dalila, que envolveu Sansão para que agisse contrário à vontade de Deus. As irmãs percebem? Uma mulher, ela pode ser uma bênção na vida do homem, como também ela pode ser uma maldição. Como também nós homens, podemos ser uma bênção, como também podemos ser uma maldição. Porque a Bíblia fala também de um homem muito maligno, eu estava lendo, não lembro o nome, sua esposa era formosa, a palavra diz, e ela se portava bem, mas seu esposo era maligno. Então, irmãs, o que na verdade o Senhor está falando para as irmãs? O que o Senhor quer encontrar em nós, não só nas irmãs, mas também nos irmãos, em nós, os filhos de Deus, pessoas que cooperem com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, podemos ver aqui, Romanos. O irmão Rosseni, ele compartilhou uma vez que as irmãs tinham a questão do chá das irmãs, né? As irmãs lembram, né? E aí, o Senhor supriu graça. As irmãs se dispuseram, começaram a cada vez mais aperfeiçoar esse chá, mas chegou um momento que o chá não avançou mais. E irmãos, cada um de nós, na luz do Senhor, não precisa que ninguém nos fale, a gente sabe o motivo. Mas sabiam também que havia duas irmãs que eram cooperadoras, serviam a Deus, mas elas não pensavam concordemente. As irmãs lembram de quem estou falando? Quem? Evódia e Sintique. E Paulo pede para um irmão auxiliá-las no Senhor, para que elas não pensem diferentemente. Irmãs, quando a gente pensa diferente, pensar diferente ou pensar a mesma coisa, não é repetir palavras. Pensar a mesma coisa é ter o mesmo foco, a mesma intenção, o mesmo coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê que até pessoas como Evódia e Sintique, que eram cooperadoras, elas pensavam diferente. Mas sabe qual é o segredo? É permanecer na unidade, porque o Senhor nos aperfeiçoa na unidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a questão é que quando a gente vê, eu vejo o natural do irmão, e o irmão vê meu natural, no lugar de a gente permanecer para que o Senhor nos aperfeiçoe, a gente se separa. Do mesmo jeito também acontece com as irmãs. Mas eu creio, irmãs, que o Senhor, Ele está nos aperfeiçoando a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos aperfeiçoa no nosso dia a dia, Ele nos aperfeiçoa na nossa comunhão com os irmãos, no nosso serviço ao Senhor com os irmãos. O Senhor, Ele está nos aperfeiçoando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando um pouco, eu pulei, mas isso me chamou a atenção. Quando Eva, ela cai, ela é enganada, ela leva Adão a pecar. Depois a Bíblia fala de mais 3 mulheres. Uma não cita o nome e diz que era mulher de Caim. Caim tinha saído da presença de Deus. E aí tem a mulher dele. Quem é a mulher de Caim? Uma das irmãs dele. Mas a Bíblia não diz o nome. Mas depois é dito que Caim teve filhos, e um dentre eles se chamava Lameque. E sabe o que é que Lameque faz? Pela primeira vez aparece na Bíblia a bigamia. Um homem com 2 mulheres. De onde veio isso?
de um povo fora da presença de Deus. Então, ele tinha duas esposas, escutem isso, Ada e Zilá. Irmãos, como são significativos os nomes delas. Ada quer dizer ornamento. Zilá quer dizer sombra, proteção. Então o que é que esse texto está dizendo ali? Que as mulheres que não são segundo o Senhor, elas só pensam em duas coisas, ornamento e proteção. E ali a questão de ornamento é adereços, joias, enfeites. E proteção está relacionada ao quê? Casa, cobertura, sombra. Já ouviu esse ditado? Sombra e água fresca. Assim foram as mulheres descendentes de Caim, que saíram da presença de Deus. Aí os irmãos percebem, e as irmãs percebem, que por isso que nesse texto, Paulo vai falar isso, que não seja da mulher o seu ornar, o seu ataviar com joias, vestuários dispendioso. Paulo está lembrando disso. Mas que seja de quê? Vamos ler? 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10. Senhor Jesus, ele diz: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modesta, que mais? E bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérola ou vestuário dispendioso. Ada. Olha só, irmãos. Aí ele vai dizer o que mais? Porém, com boas obras. Aí diz o quê? Como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãs, esse é o desejo do Senhor. Quanto às irmãs. E as irmãs têm um encargo, eu creio que o Senhor renovou no coração de algumas irmãs esse encargo de cuidar umas das outras. Por quê? Porque as irmãs estão entendendo também a vontade de Deus, assim como Ana e assim como as demais mulheres piedosas que entenderam a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo vai falar que as irmãs mais maduras devem ensinar as jovens a como procederem com seus esposos. Isso é um princípio, irmã. Então, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar ricamente esse projeto das irmãs. Primavera, verão, outono, inverno, não importa. Não importa a estação. O que importa é um coração aberto à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então as irmãs, Romanos 12. Vamos ler Romanos 12. Senhor Jesus. Faltei de compartilhar aqui, Romanos 12. A partir do verso 9. Isso aplica-se a todos os irmãos, irmãs e irmãos. O que é que diz? Verso 9. Cordialmente, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Verso 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Verso 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram.
tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu creio, irmãos e irmãs, que as irmãs podem compartilhar aqui o projeto, amém? Que Deus abençoe as irmãs em nome de Jesus. Cada flor com seu perfume, cada cor com seu matiz, cada um de nós existe para fazer alguém feliz. Cada dia tem um toque, tem um brilho especial. Cada estação revela uma força divina. Se for primavera, que nasçam as flores, ou se for outono, que o vento carregue as mágoas. No calor do sol é belo o verão, mas o inverno esfriar o seu corpo, aqueça a alma com Jesus no coração. Toda a natureza expressa de maneira universal sentimentos tão diversos num cenário natural. Nossa verão, mas o inverno esfriar o seu corpo,
Amém, irmãos? O grupo 4 Estações. Esse projeto, né, se é que podemos chamar de projeto, é algo realmente muito forte e que tem uma intensidade gigantesca dentro de cada uma de nós, para com cada dia tem um toque. Esse projeto, ele nasce para que a gente possa ter um momento, umas com as outras, um momento de entremesclar, um momento de orar juntas, um momento de estar juntas. E isso não seja só como uma reunião, como nós fazíamos antes com o chá das irmãs, mas que tenha um trabalho de apacentamento, de aproximação com cada uma das irmãs, diretamente e indiretamente com cada uma das famílias. Então, esse projeto, ele tem essa visão de ter esse momento. Então, foi escolhido esse nome, as 4 estações, porque são etapas de um segmento, de uma vida, em que a árvore, ela não muda as estações. Nós somos como a árvore. E as experiências da nossa vida são as estações que nós vivemos no nosso dia a dia, no decorrer da nossa vida. Às vezes, uma estação, ela pode demorar alguns minutos e pode demorar 20 anos. E a nossa experiência com o Senhor naquela estação é que vai definir como vai ser a nossa situação no futuro. Então, hoje, esse projeto tem essa definição. Amém, irmãos. E assim, foi muito importante como chegou a esse projeto, certo? Foram 3 pessoas, Viviane, Sonali e Micaele, que passou esses encargos para a gente. Elas vieram do chá das irmãs e muitos irmãos ficavam perguntando sobre o chá. E o que nós, realmente o chá foi, o Senhor realmente nos usou, né, cada dia mais, mas é como o irmão falou, chega um momento que o Senhor quer também mudanças em nossa vida, como as estações, né? Então, nós vamos mudando, vamos amadurecendo e vamos adquirindo experiência. E nessas experiências, nós vamos chegar ao que a gente vai se aperfeiçoando, que é algo que o Senhor quer fazer conosco. Então, o que nós queremos é estar junto de vocês, apacentando, aperfeiçoando, o Senhor nos conduzindo para estarmos juntos, cuidando uma das outras. Amém? Esse convite chegou a mim, né? Eu estava passando por uma situação bem delicada. E então esse trabalhar começou, né? Porque só quem sabe sou eu que estava nas 4 paredes quando esse projeto chegou. E eu disse desse jeito: Senhor, o Senhor me deu mais uma função. Eu não estou cuidando nem de mim mesmo, como é que eu vou estar apacentando outras irmãs, né? E a gente pôde ver assim que de fato é um projeto que Deus tem dado, né, para a gente, porque ele veio de conforto para mim, primeiramente conforto. E essas estações, quando ela vai passando de acordo com a experiência que você tem com o Senhor, a proximidade que você tem com o Senhor, né? No momento que eu estava, assim que eu recebi o meu problema, né, que a gente chama de problema, mas não é problema, isso termina sendo uma solução para a nossa vida. Onde o Senhor quer trabalhar Jerusa, tu está precisando se aperfeiçoar aqui, né? E muitas vezes eu sozinha não chegava a perceber,
né? Então, de fato, esse 4 estações, ele veio assim, como uma luva para mim, porque eu pude ver que o meu problema, perto do problema de algumas pessoas que eu já estou visitando, não é nada, né? Não é que não é nada, irmãos. É porque, assim, a gente de fora, a gente tem uma visão diferente do problema de cada um. E o Senhor, Ele nos usa de acordo com a necessidade de cada uma. O Senhor usou as irmãs que vieram até mim na minha necessidade. Então, o Senhor está me usando na necessidade de algumas irmãs que eu estou contatando. Coisas assim que você fica impressionada, né? Assim, o mover de Deus, de fato, né? Então, de fato, o que a gente está passando para vocês é justamente pegar esse encargo junto conosco, né? É aquela questão, apacentar e sermos apacentadas. Porque não é só dar, é dar e receber esse apacentamento, porque no momento que a gente está levando para vocês, a gente também tem algo de vocês que vai nos apacentar. Então, esse é a definição do 4 estações. Como o Jerusa falou, essa questão do projeto. Somos ajudados também, porque logo no início eu disse como é difícil. Eu tanta coisa, tanto problema, eu chegava diante dos problemas das irmãs, eu, Senhor, obrigado. E saí, a gente saí fortalecido. E a gente vê que essa árvore passa por essas 4 estações. E na nossa vida não é diferente. Às vezes, como o Socorro falou, dura muito tempo, às vezes é rápido. Mas graças ao Senhor que somos fortalecidos. E temos o Senhor para poder passar por essas fases, nessas 4 estações. Mas, assim, temos assim, que nos dar para as irmãs. Na medida que formos ajudar as irmãs, somos ajudadas também. Somos encorajadas muito. Não é, Jerusalém? Amém. Só o Senhor. Amém. Eu, primeiramente, eu espero que esse projeto mude primeiramente a mim. Como o irmão falou aqui, a questão das mulheres que foram usadas pelo Senhor e que cada uma de nós sejamos usadas por Ele para ajudar outros também a ser útil ao Senhor. Esse é o que eu espero desse projeto para nós. E tem mais, a gente esqueceu de avisar, né? As visitas continuam, viu, irmãs? Aqui foi só um pincelar do projeto, né? O projeto em si, a gente vai continuar nas casas das irmãs, fazendo o que é para ser feito. No caso desse projeto, ele tem duas linhas. Uma, nós vamos ter uma reunião trimestral aqui no local de reunião com todas as irmãs, com todas as mulheres, que podem ser amigas, vizinhas, pessoas que nós conhecemos do nosso trabalho, pessoas que nós temos contato. E um outro trabalho vai ser feito individual. Então, nós já estamos fazendo algumas visitas, algumas pessoas já foram visitadas, não é? E como o tempo se aproxima, então nós resolvemos expor o projeto todo a todos os irmãos, para que a gente possa convidar todas as irmãs para esse primeiro evento que nós vamos fazer, que vai ser o primeiro 4 estações, que será antes do término da primavera. Nós estamos na primavera. E depois nós vamos continuar prestando essa assistência a cada uma das irmãs. Então, indo para as casas, orar, desfrutar juntas, ter experiências com o Senhor e passar por esses momentos de compartilhamento, de vivências. Tanto as irmãs têm muitas coisas para ensinar, como nós também temos muitas oportunidades de sermos amadurecidos pelo Senhor. A estação, ela serve para que a árvore passe por várias etapas. E todas essas etapas, irmãos, são para dar frutos. A função da árvore é dar frutos. Então, esse é a função do projeto, é dar frutos. Então, essa seja a nossa linha. Nós presenteamos algumas irmãs, as que foram visitadas, com essa plantinha. Ela é uma tarefa para nós, mantermos elas vivas. Para fazer isso, precisamos trocar de 2 em 2 dias a água
dessa planta, porque senão tem o problema da dengue, né? E nós não podemos deixar que isso aconteça. Mas, para que isso possa ser levado para as irmãs, nós deixamos ali algumas plantinhas. Então, as irmãs que tiverem o desejo e o coração de quererem cuidar dessa planta, de terem o cuidado de querer mantê-la viva, ela está lá disponível lá. Caso falte, nós vamos marcar o nome das irmãs e traremos posteriormente. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 31, versículo... O versículo. Tá aqui, ó, 31, está marcado no teu? Versículo 25 e 26 e o 27. Amém? Vamos ler esses 3 versículos. São os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Amém? Os irmãos e as irmãs, né, dizem amém para esse projeto? Amém. Graças ao Senhor, porque esse sentimento brotou nas irmãs, e eu creio que tudo isso é para a cooperação da edificação da igreja. O irmão falou numa conferência lá eu acho que em Uberlândia, né, Uberaba, que as irmãs elas foram criadas para auxiliar, e chamadas para cooperar. Então as irmãs elas são nossas cooperadoras, né? Elas são cooperadoras do Senhor, mas tudo isso sobre o encabeçamento dos irmãos, para que tenha bom êxito em tudo que nós vamos fazer na vida da igreja. E esse sentimento deve ser de todos nós, porque, irmãos, o encargo ele não é pequeno, o encargo é forte. Só sabe o que acontece por trás, né? Ou seja, quando nós não estamos aqui nas reuniões, é aqueles que vão fazer as visitas, né? Muitas irmãs com problemas com filhos, problema no casamento. E essas irmãs elas vão com o sentimento e com o desejo de cooperar, de orar ali com aquela irmã, de colocar diante do Senhor, para que o Senhor possa restaurar a família. Por isso, irmãos, esse sentimento ele precisa das nossas orações. O versículo aqui, deixa eu ver aqui, é o versículo 2 Coríntios 6 que diz, né, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então isso é graça para as irmãs, né? E nós somos um com esse sentimento das irmãs, porque nós cremos que o Senhor é aquele que vai suprir todas as nossas necessidades e as necessidades das irmãs. E aquelas que vão ser visitadas, né, que tenha o desejo de orar, porque a oração, irmãos, ela é o primeiro e último recurso que nós temos para que o Senhor possa suprir as nossas necessidades. Amém? O Josiano vai dar aqui alguns avisos e depois a gente vai encerrar a reunião orando. Amém?
Irmãos, assim, eu acho que isso tem que ficar claro, né? Que isso não é um encargo dessas irmãs. Isso é um encargo da igreja em Campina Grande, né? Nós, os homens, né? Os irmãos, precisamos, irmãos, estar apoiando as nossas esposas que estão envolvidas nesse encargo, né? Para que esse cargo, de fato, irmãos, possa prevalecer. Amém, irmãos? Só com relação à reunião amanhã, irmãos. Como não ficou, né? Como ficou acertado